Vivendo, ele me amou, morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados. Justificado, ele me justificou. Ó, eu amo, e um dia o verei como ele. Bom dia, muito bom dia. Deus vos abençoe. Eu quero deixar convosco aqui uma reflexão maravilhosa que vai nos ajudar bastante, falando de chamado, de ter o Espírito Santo, o quanto é importante. Veja só, veja comigo aqui, vamos refletir sobre isto aqui. Eu tenho aqui Matias, que você conhece pela escolha da igreja, e Paulo pela escolha divina. Matias, através da vontade permissiva, Paulo, através da vontade perfeita. Existe a vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus. Veja só, quero destacar aqui com vocês o seguinte. Observe comigo. Você tem o seguinte. Matias foi uma escolha humana antes da descida do Espírito Santo. Observe. Escolha humana, escolha da igreja por sorte. O profeta William Branham disse uma frase maravilhosa. Ele disse: a maioria das decisões da igreja são carnais. Fazem-se escolhas de modo carnal. Hoje, para você se tornar um pastor, você só precisa ter amizade ou ter alguma desenvolturazinha, saber fazer isso e aquilo, estar colado ali no cabeça e você se torna um pastor. Decisões carnais. Homens que são favoritos, então eles escolhem para ser pastor. Eu passei 8 anos vivendo com um pastor, dentro de um nicolaísmo. Mas quando descobri, então tomei as providências. Porque era um homem enviado por outro homem. Então veja só. Então, decisões carnais dá nisto. Você não vê falar de Matias. Você não vê falar de Matias. Mas de Paulo, sim. Porque Matias foi uma escolha e decisão da igreja e Deus permitiu. Deus permite estas coisas acontecer. Tem muitos deles espalhados aí sem ter chamado. Mas Deus permite. Vão em frente. Muitos deles espalhados por aí que não tiveram chamado, tinham uma voz bonita, era amigo do pastor, conviveu com o pastor há 30 anos, era fiel ao pastor, então foi colocado no ministério. Homens que não sequer pregaram o evangelho, não labutaram junto, não ganharam almas, pegaram já pronto. Pegaram aquilo já pronto. Eu convivi 8 anos com um pastor, mas nunca esse pastor me deu ensinamento, nunca deu um ensinamento sobre casamento, sobre comportamento, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre posicionamento da igreja, sobre colocar a igreja em ordem. Nunca deu esses ensinamentos para mim. Para você ver. Homens enviado e colocado por outro. Mas aqui nós temos a decisão divina, a vontade perfeita. Paulo, que foi escolhido antes de nascer. Escolha divina depois da descida do Espírito Santo. Tem uma diferença grande. Por isso que o profeta diz, um homem jamais pode se colocar no púlpito sem antes ter tido uma experiência do novo nascimento. Sem antes ter tido uma experiência com Deus. Então aqui você tem, escolha divina, vontade perfeita. Aí sim dá certo, aí as coisas são colocadas em ordem.
Quando você tem um homem que ele é chamado para aquele local, para aquela cidade, eles colocam a coisa em ordem. O profeta William Branham diz, quando o homem é chamado para aquela cidade, ele é pastor de toda aquela comunidade. De toda a comunidade, que queira ou não queira, ele é o pastor da comunidade. Que Deus te ajude a compreender estas coisas. Vamos continuar aqui para você entender claramente. Observe comigo. Então você tem aqui, ó, eu tenho Paulo e o profeta William Branham. Nós temos aqui o mensageiro no amanhecer e o mensageiro no entardecer. O mensageiro da primeira era, que colocou as coisas em ordem, o apóstolo Paulo, que Deus levantou justamente para isto, para colocar todas as coisas em ordem, e o mensageiro da última era, que viria para colocar todas as coisas em ordem também. A bagunça estava pronta. A bagunça estava aí, o mundo denominacional caído, então ele vem para colocar todas as coisas em ordem, colocar todas as doutrinas em ordem. Ambos esses dois homens eram profeta, pastor, evangelista, apóstolo e mestre. Apóstolo e mestre. Ambos os dois tinham os 5 ofícios. E aí você tem o seguinte, você sabe que eles nasceram profeta, ambos os dois. O do amanhecer e aquele do entardecer. Do amanhecer que eu digo é do começo, da igreja primitiva, quando ele colocou tudo em ordem. Então o profeta William Branham veio e disse assim, olha, sabe, eu preguei o que Paulo pregou. Se os de Paulo entrar, os meus também entram, porque eu preguei o que Paulo pregou. Então, você tem, observe comigo, o apóstolo Paulo era profeta, pastor, apóstolo, evangelista e mestre. Ele era o mensageiro da era primitiva, o homem modelo a ser seguido. E eu vou explicar isso mais à frente. O modelo a ser seguido, o exemplo de mensageiro a ser seguido. Até porque ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aí está, colocou todas as coisas em ordem. Ele era profeta, pastor, evangelista, apóstolo e mestre. O mensageiro da era, ele é o pastor também da era. Então você vai ter que entender isso, que as pessoas queiram ou não queiram, ele é. Ele é o anjo enviado àquela era. Certo? Então William Branham diz, eu preguei o que Paulo pregou. Se os de Paulo entrar, os meus também entram. William Branham nasceu um profeta, se tornou o pastor do tabernáculo Branham. O anjo veio a ele e disse, faça a obra de um evangelista. Ele era um apóstolo porque era um missionário enviado a outras nações. E ele era um mestre porque, sem falar, ensinou as grandes profundidades. Eu digo assim, sem falar assim, não precisamos nem falar nisso, porque as profundidades que este homem ensinou, coisas grandes, maravilhosas, revelações tremendas, ele ensinou. Ainda que ele se declarava não ser mestre. Era um simples pregador, ele se declarava que usava a natureza para mostrar, ele era um tipologista, mas nós sabemos que ele tinha os 5 ofícios. Nasceu um profeta, se tornou o pastor do tabernáculo Branham, faça a obra de um evangelista, era um apóstolo era um enviado, um missionário, ele mesmo falou isto, e o mestre por ensinar as grandezas de Deus. De forma simples, ele trouxe as profundidades para nós. Então aí você tem, observe, esse homem disse, eu preguei o que Paulo pregou. Ah, sim. Então vamos lá. Observe só, ele disse, eu preguei o que Paulo pregou. Se os de Paulo entrar, os meus também entram. Então veja só.
Aí este homem disse o seguinte, ele disse assim, na mensagem, um super sentido. Eles dizem que eu sou Coré, porque estou ensinando isso aqui. Veja só. Mas veja só, quem é Coré é aqueles que ficam contra o profeta. Vamos ver. Esse homem disse o seguinte, é só pegar lá a mensagem, um super sentido. Isto é oficial. Enquanto for a igreja, em nossa igreja, é soberana a igreja. A igreja tira e põe o administrador, a igreja tira o pastor, põe o pastor. Seja o que for a igreja em tudo. Isto é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Opa! Se fazia como? Nos tempos bíblicos. Eu preguei o que Paulo pregou. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isto. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, ao votar em alguém, tenho somente um voto, como qualquer outra pessoa da igreja aqui. Somente um voto. Não é o que eu digo. Olha aqui. É o que a igreja diz. Veja. O que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disto? A congregação diz amém. Eu penso que isto é exatamente escriturístico. E é dessa maneira que deveria ser. Eu preguei o que Paulo pregou. E ele está dizendo que isso é escriturístico. Aí eu convivi com um pastor 8 anos. Um homem enviado. Um homem que não ganhou uma alma na cidade. Aí vinha de 30 em 30 dias. Dava ceia e levava os dízimos. Aí fui questionar ele aqui sobre isto. Porque o William Branham disse, eu preguei o que Paulo pregou. E a igreja é soberana. A igreja tira e põe o pastor. Aqui diz, isso é apostólico. Isso estava nos tempos bíblicos. Aí eu fui e ensinei. Mostrei todos os pontos, o que o William Branham ensinou. Não, mas não se pode ensinar tudo para a igreja. Olha só, não se pode ensinar. Olha a resposta dele. Não se pode ensinar todas as coisas, né? Porque eles estão com medo. Porque a igreja tira e põe quem ela quiser. Aqui diz. E o William Branham vem e diz, eu preguei o que Paulo pregou. Eles estão com medo de dar para o povo o ensinamento. Porque ele nunca deu o ensinamento. Nunca ensinou de posicionamento da igreja, de ordem e conduta da igreja. Nunca passou isso aqui. Então, eles estão com medo. Por quê? Como é que eles fazem para colocar um pastor na igreja? Tem um grupo de irmãos ali precisando. Vou mandar fulano para lá. Fulano que é o amigo, fulano que é mais achegado, fulano que é fiel. Então, se não for daquele grupo, daquela estirpe, então não vale. Então eles dividem o local, dividem a igreja e fica ali. Porque tem que ser daquele grupo. O grupo do grandão aí de João Pessoa. Tem que ser daquele grupo. Se não for daquele grupo, não vale. Aí eles vão abrir um tabernáculo aqui em Pedra Branca. Sabe? Com o grupinho que saiu. Por quê? Porque assim, tem que ser do grupo deles. Se não for do grupo deles, não vale. Mas eles não pregam o que o William Branham ensinou. Então, vivendo um nicolaísmo, porque um pastor enviado por outro pastor é nicolaísmo. Queira ou que não queira ouvir, mas é nicolaísmo. Eu não vou tapar o sol com a peneira aqui não, vou ensinar para o povo a verdade. Então veja só, eu quero deixar aqui só um ponto. Cada profeta era o pastor para a era. O mensageiro profeta da era exerce os 5 ofícios. Então aí, só um lembrete para você aqui compreender. Mas vamos aqui em frente. Vamos entender isso aqui. William Branham compara o pastor local como? Ele diz que o pastor local é um ancião, e o ancião é um chefe de uma tribo e de uma cidade, não é de várias cidades, de várias tribos. Aí você tem
Quantos irmãos aí estão sofrendo na mão desses pastores? Eles vão lá de 30 em 30 dias, muitos. Chega lá na hora do culto. Ele chega às 6 horas da noite, 5 horas. Eu convivi muito com isso, eu posso falar. Chega de 5 horas. 5 horas, pronto, ali. O culto é de 7 horas. Eles não fazem nada, não evangelizam, não chamam ninguém. Engraçado, esse pastor que a gente conviveu com ele 8 anos, o irmão chegou e chamou, pastor, vamos ajeitar para a gente evangelizar? Vamos evangelizar, pastor? Vamos evangelizar para o povo ver? Não, irmão. Sabe, a igreja cresce com os filhos que vai nascendo dentro da igreja, das famílias. Vai nascendo, a igreja cresce dessa forma. Os filhos vão crescendo, aí a igreja cresce. Olha, mas parece brincadeira, viu? Claro, está muito bom você vir de 30 em 30 dias, dar os dízimos e levar a ceia, dar a ceia, voltando aqui, dar a ceia e levar os dízimos, está muito bom. Para que evangelizar? Olha, eu estou vindo de 30 em 30 dias, sendo cuidado por todos, sendo recebido por todos, sabe? Vou dar a ceia aqui, levar os dízimos e ir embora e pronto. Não, a igreja cresce com as crianças que vão crescendo dentro da igreja. Mas parece brincadeira. Viu? Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que não trabalha também não coma. Se o pastor vive dos dízimos, mas trabalhe. Seja esforçado, ajude, chame o povo para evangelizar. Mas aqui em Pedra Branca era diferente. Eu, juntamente com o irmão João aqui, fazíamos tudo, e a pessoa só chegava com o ofício, aí ali, é pastor, não sabe? Foi enviado por um grandão, se você tocar, você já sabe, você vai sofrer. Você vai sofrer câncer, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo. Ora, fora da palavra, fora do que o profeta ensinou. Ancião é de uma cidade, e o pastor é comparado como um ancião. Cabeça do corpo local, William Branham disse, o pastor é o cabeça do corpo local. Não existe cabeça de 2 corpos. William Branham comparou o pastor com o prefeito da cidade. Não existe prefeito de 2 cidades, gente. William Branham comparou o pastor como marido espiritual. Não existe marido de 2 mulheres, gente. Não existe marido de 2 igrejas. A igreja é comparada com uma mulher. Eu nunca vi marido de 2 mulheres. Marido só de uma mulher para dar de conta daquela mulher. Eu nunca vi prefeito de 2 cidades. Tem deles que são pastor de 10 cidades. Aí o povo é morrendo. Eles vão lá de 30 em 30 dias. Não tem ensinamento. Não ensina Bíblia para o povo. Fica ali, levando em banho-maria. Eu convivi com isso, gente. Esse pastor que eu convivi com ele 8 anos, ele nunca deu um ensinamento de posicionamento da igreja. É ver ali, faz um culto, uma pregação, estão todos bem, estão todos felizes e pronto. Só isso. Mas aí foi o que o profeta disse. Vamos ver quem é Coré, Datã e Abirão. Se é aqueles que estão contra o profeta ou se é aqueles que ensinam o que o profeta ensinou. Mas vamos lá. Vou concluir aqui. Pronto. Aqui temos os 3 maiores homens que tivemos. Senhor Jesus Cristo, deixa eu deixar bem claro aqui, ó, meu Senhor e Salvador, meu Redentor, meu Curador, meu Libertador, meu Transformador, meu Ajudador, meu socorro bem presente na hora da angústia. Para deixar bem claro, para entender. O apóstolo Paulo, o mensageiro como modelo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. William Branham, o profeta da última era para restaurar todas as coisas. Que o mundo queira ou não queira, ele veio pregar o que Paulo pregou. E Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui você tem claramente que as pessoas queiram ou não, ele é o profeta para a era, ele colocou as coisas em ordem. Ele pregou o que Paulo pregou. Então nesses 3
existem os 5 ofícios. Você sabe que Jesus Cristo, ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabemos que Jesus Cristo era o sumo pastor. O sumo. É o pastor de pastores. Jesus diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Filho do Homem é um profeta na terra. Então ele era profeta. A Bíblia diz que Jesus passava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, evangelizando, pregando o reino de Deus. Ele era um evangelista. A Bíblia diz que Jesus disse assim, para que o mundo creia que tu me enviaste, ó Pai. Então, ele era um apóstolo, ele era um enviado de Deus. E a Bíblia diz que ele era mestre, porque isso é inquestionável. Rabi, mestre, chamava ele de mestre, o que ele ensinava era de um mestre. Então, Jesus jamais poderia dar ofício aos homens se ele primeiro não exercesse esses ofícios. Preste atenção. A conversa convence, mas o exemplo arrasta. Ele tinha que ser exemplo primeiro, para depois pedir e dar dons aos homens, dar esses ofícios aos homens. Então, primeiro ser o exemplo, fazer. Você acha que a maior forma de ensinar, você acha não, a maior forma de ensinar é através do exemplo. Se um pastor não evangeliza, como é que a igreja vai evangelizar? Não vai, gente. Você tem que ser exemplo, primeiramente. Seja o exemplo e a igreja vai seguir você. O profeta disse, o pastor é como a boia de uma caixa d'água. A igreja só vai até onde ele vai. Se o pastor não evangeliza, a igreja não evangeliza não, ela morre também. Ela morre porque ela não evangeliza. Então é dessa forma. Então veja só. Deixa eu concluir aqui para você entender. Para você entender. O apóstolo Paulo também era, como eu já falei no começo, pastor, profeta, evangelista, apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, observe comigo. O que é um imitador? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, veja só. Um imitador é um plagiário, é um copista. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu plagiei de Cristo, eu copiei de Cristo. Eu não ensino nada que é meu. Todo o meu ensinamento é um plágio. É um plágio de Cristo. Eu sou um plagiário de Cristo. Eu só fiz um plágio. E você sabe que plagiar é copiar de outro. Então, se ele estava dizendo que copiou de Cristo, e ele estava pedindo para ser o imitador dele porque ele era de Cristo, por quê? Porque eu copiei de Cristo. Então, quando você imita um homem desse, você está imitando Cristo. Aí vem o profeta William Branham e diz, eu preguei o que Paulo pregou. Se os de Paulo entrar, os meus entram. Então também este homem era um plagiário de Cristo. Porque ele estava pregando o que Paulo tinha pregado. E Paulo disse, eu copiei de Cristo. Então aí você tem. Então, Paulo diz que as mulheres não deviam estar nos púlpitos pregando, não deviam cortar seu cabelo, devia se vestir com decência. Paulo diz que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que existia só um único Senhor, uma só fé e um só batismo, um único Deus. Paulo ensinou que a ceia com pão asmo, com vinho puro e com lava-pés. Então, William Branham veio e ensinou o que Paulo ensinou. Então, viva o que Paulo pregou, e aí você caminhará bem. E aqui eu não estou exaltando um homem. William Branham é o meu profeta. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então veio este profeta que pregou o que Paulo pregou
E Paulo disse que era um plagiário de Cristo. Então agora, quando eu recebo o ensinamento deste homem, eu recebo o ensinamento de Paulo. E quando eu recebo o ensinamento de Paulo, eu recebo o ensinamento de Cristo, porque nada mais é do que uma cópia. Então aí fica claro. Que Deus vos abençoe e vos ajude a compreender estas coisas. Nós não estamos aqui para exaltar homem nenhum. Eu disse, ó, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Curador, o socorro bem presente na hora da angústia. William Branham é o meu profeta. Se Deus não tivesse enviado William Branham, a bagunça estava formada. Aí está a bagunça no mundo denominacional que não receberam um profeta na qualidade de profeta. Mas eu recebi e quero viver em ordem. Quero viver de forma equilibrada dentro da palavra. Que Deus vos abençoe, vos ajude nesta reflexão. Que a cada dia o Espírito Santo te dê entendimento das Escrituras. Nós estamos à sua inteira disposição. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Inscreva-se no nosso canal. Este vídeo estará no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Deus vos abençoe e vos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.